Olá, amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou o Márcio e hoje estarei trazendo mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje é: um suicida, ele pode alcançar a salvação? Eu espero que a palavra do Senhor Jesus Cristo ela possa ser enaltecida por meio deste canal. Eu espero que o Senhor Jesus ele tenha sua vontade sendo realizada por meio de nossas vidas e que o Espírito Santo possa tocar em nosso espírito, que nós possamos ser pessoas transformadas e que a vontade do nosso Deus Pai possa ser soberana em nossos corações. Fique comigo aqui no Hipóteses. Servirão de base para o vídeo de hoje encontra-se no livro de Marcos, capítulo 9, os versículos 21 a 23. A palavra diz o seguinte: Então Jesus indagou ao pai do menino há quanto tempo isto lhe está acontecendo. E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e, de alguma maneira, ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Esse texto ele traz uma ênfase com relação a Jesus e a libertação de uma criança que estava possuída. Entretanto, se esse jovem morresse, seria considerado suicídio, já que desde sua infância ele vinha tentando tirar sua própria vida. Desde cedo, esse jovem, desde quando ele era criança, ele vinha sendo vítima das ações dos demônios. E isso não era culpa dele, por algum motivo ele era vítima dessa situação. Todas as vezes que o jovem tentou cometer suicídio, ele estava possuído por demônios. O texto é enfático quando diz que o demônio queria matá-lo. Assim, quando esse jovem não estava sendo dominado por essa entidade maligna, ele jamais tentou cometer o suicídio. Logo, ele não é um suicida. O que acontece é, ele estava sendo uma vítima frequente de uma entidade que queria a todo custo assassiná-lo. E o mais impressionante é o que Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Jesus, ele fala essa palavra para todo aquele que está vivo e tem fé em Jesus. E o jovem está vivo e pode ser salvo. Entretanto, se o demônio tivesse conseguido ceifar a vida do jovem em uma dessas investidas, o que aconteceria? Se o jovem tivesse morrido e se o pai tivesse fé, e o texto mostra que ele tem fé, Jesus certamente o ressuscitaria. O próximo caso dentro das Sagradas Escrituras que nós podemos associar ao suicídio é o de Judas Iscariotes. Judas, em momento algum, ele buscou a ajuda de seus amigos, ou nada indica que ele tenha se arrependido antes do momento da sua morte. Judas, ele simplesmente decidiu que não estava mais disposto a viver. O que ele queria era colocar os seus planos em prática de cometer o suicídio. E o que nós podemos perceber é que ele afastou-se de todos, buscou um lugar onde ele pudesse concretizar os seus planos. Judas, ele aparece como sendo alguém que perdeu a fé, e sem ela não há mais a graça, e sem a graça não há mais a salvação de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18. Judas ele aparece morto e completamente distante ou afastado daqueles que andaram na luz de Cristo enquanto estavam em vida. Vejam o que Jesus diz em Mateus 26, 24. Mas ai daquele homem pelo qual o Filho do Homem é traído, bom seria que esse homem nunca tivesse nascido. Essa palavra é duríssima e com consequências condenatórias que se estendem para além de uma existência materialista. O arrependimento é o caminho para o perdão que traz a salvação pela fé e pela graça. É impossível, pelos critérios do Novo Testamento, que uma pessoa alcance a salvação sem que ela haja depositado a sua fé em Jesus Cristo e que ela esteja vivendo a plenitude da graça de Cristo em sua vida. Vejamos o que o livro de Efésios fala. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras.
para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 12, versículos 8 e 9. A fé e a graça conduzem o cristão ao arrependimento de seus pecados e ao perdão de Deus. Observe esses dois textos. Um encontra-se no livro de Atos e o outro no livro de João. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado. Jesus, Atos 3, 19 e 20. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1 e o versículo 9. Qual é a hipótese para o vídeo de hoje? A primeira questão, e talvez a mais crucial dentro desse vídeo, dentro do tema, é: uma pessoa que não se arrepende de seus pecados, ela nunca poderá alcançar o perdão e, consequentemente, a graça de Deus. Quando alguém decide cometer o suicídio, essa pessoa só tem uma chance de ser salva. E essa chance é se essa pessoa em vida desistir de cometer o ato que ela está prestes a realizar. Pois o perdão e a graça de Deus só pode ser alcançada por uma pessoa em vida. Hebreus 9:27 diz o seguinte, que depois que morremos, segue-se o juízo. Isso quer dizer que o arrependimento, ele só vai valer se a pessoa desejar e buscá-lo em vida. Depois da morte, nada mais adianta. Não se engane, ninguém se arrepende de um pecado que está prestes a cometer e mesmo assim o comete. Isso não é arrependimento, e sim uma intransigência irrevogável. Se arrependesse, voltaria atrás e não cometeria o suicídio. O maior problema nessa prática desesperada em resolver os seus problemas é que não dá mais para pedir perdão e logo não dá para ser perdoado. Talvez você esteja se perguntando, mas e um assassino? Ele pode ser salvo por tirar uma vida e um suicida não pode mais ser salvo? A resposta é clara. O processo de salvação depende da graça e da fé em Cristo Jesus. E Jesus viveu também para perdoar assassinos arrependidos que confessam ser Jesus o seu Salvador. O assassino, ele pode ser salvo e transformado pela pessoa de Cristo, arrependendo-se de seus pecados. Mas e o suicida? Ele não tem mais como ser alcançado pela graça salvadora de Cristo. Então, o que sobra é: ele não pode mais ser salvo, porque não há mais a possibilidade dele ser redimido por aquele que tem o poder, Jesus Cristo. Consequentemente, ele não pode mais ser salvo. Ele está fora do alcance de Cristo, infelizmente. Uma pessoa que desesperada acaba tirando a própria vida, acaba transgredindo um dos mandamentos de Deus. Êxodo 20:13. Não matarás. Cometer esse pecado ou qualquer outro pecado e não arrepender-se é o mesmo que viver numa situação de total separação de Deus. O não arrependimento afasta o homem de qualquer possibilidade da salvação. Infelizmente, o suicida não tem mais um corpo espiritual que possa interagir com o plano material. E assim, não há como a sua vida ser transformada pela graça e a fé em Jesus Cristo. Portanto, não há mais nada que possa ser salvo no suicida. Contudo, pode ser que haja ainda uma hipótese, uma teoria de que se uma pessoa tentar tirar sua vida e ela não conseguir realizar esse feito de imediato, ela vem morrer instantes depois ou minutos depois. Se ela por um acaso vier se arrepender, isso é muito difícil de acontecer, porque ela vai ter que ter uma fé que ela não teve em vida. Pode ser que se ela se arrepender e ter Jesus como seu Salvador agora nos seus últimos instantes, pode ser que Deus, sabendo todas as coisas, pode ser que essa pessoa ainda alcance o perdão de Cristo. Contudo, eu sei o que você está passando e não troque a vida pela morte, pela condenação. Marcos 16:16 diz que aquele que não crê será condenado. Mantenha-se firme na vida.
Aproveite a vida porque ela é boa, porque ela foi criada por Deus, ela foi dada a você para que você possa vivê-la em sua plenitude, em sua totalidade. Não a desperdice, não abrevie o seu tempo, aquilo que Deus lhe deu. Ainda há grandes coisas de Deus na sua vida para ser realizada. Você ainda vai viver e você verá que vai valer a pena não cometer o suicídio. Esse foi o nosso vídeo aqui no canal Hipóteses de hoje. Eu sei que é um tema duro, um tema polêmico, um tema difícil, mas eu trago esse vídeo para que você pense, não uma nem duas vezes, você pense muitas vezes antes de começar a ter a ideia de cometer o suicídio. Fiquem com Deus e até a próxima aqui no canal Hipóteses. Tchau.